Senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um episódio do Rooftop Podcast. Vamos começar o nosso 12º episódio. Ao meu lado, Felipe Soares. Sempre aqui, tua dupla. Vamos lá? Para mais um, bora? Bora! E hoje vamos receber Marco Ruenal, ele que é diretor comercial da Gralha Imóveis, imobiliária que atua na região de Florianópolis, está há mais de 17 anos no mercado e possui uma equipe de 200 pessoas no time. Fala, Marcão, tudo certo? Tudo certo, Guilherme. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo. Antes de a gente começar aqui, já estava rolando um papo, tu já estava dando uma aula aqui para nós, já estava disse, não, para tudo aqui, vamos gravar, né, cara? Bora. Obrigado por vir aí, cara. A gente já se encontrou algumas vezes aí nos eventos da vida, né? Em eventos aí do mercado imobiliário, volta e meia a gente se esbarra, já fui palestrar pro teu time também em Florianópolis, recentemente você veio com um time aqui pro Jogue no Hard, agora pela primeira vez vou ter a oportunidade de te ouvir, que geralmente você que me ouve, agora eu tô aqui para te ouvir, cara, então vai ser muito legal. Isso aí, vamos trocar a figurinha, vamos falar do mercado imobiliário, vamos falar da nossa estratégia aí de gestão imobiliária, gestão de equipe, que fez a Gralha chegar até aqui, até hoje, está firme e forte aí em busca de mais crescimento. Tenho certeza que a gente vai aprender muito hoje. Bom, fazer um agradecimento especial aqui para EGD Filmes, que sempre faz um trabalho excelente aqui para o Rooftop Podcast. Agradecer também a Imobile, que é a principal patrocinadora do nosso podcast. Quem quiser acessar aí a imobiliária imobile.com.br. Imóveis de alto padrão em Balneário Camboriú, Itajaí e Itapema. Vamos lá, Felipão. Bora falar com o nosso... Alguém que sente as dores que a gente sente, né? Incrível, né? Nosso vizinho. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Muda a cidade, muda o mercado, muda o sotaque. A dor é a mesma. E a dor é a mesma. É isso aí. Então vai ser legal a gente conversar. E o tema que a gente escolheu para falar contigo, Marco, é como extrair performance de times com mais de 100 vendedores. Hoje a Imobile conta com 40 corretores e a gente já sabe o desafio que é para fazer essa galera vender. Então imagina aí para o teu time que já está com 140 corretores. Mas eu acho que é legal para a gente, como a gente sempre faz aqui, apresentar quem é o Marco Gralha para a galera, para a turma que está nos ouvindo. Então quem é o Marco, natural da onde, entrou no mercado imobiliário quando, só para a gente dar essa introdução aí para a galera. Sou o Marco Ruenal, tenho 43 anos, natural do Rio Grande do Sul, nasci em Campo Bom. E vá, gaúcho. Campo Gaúcho. Da onde que é o Vitor Crestani, que a gente entrevistou também? Não Olha, me lembro. Cara, se eu não me engano, é por ali, hein? É não por me ali. lembro, não me lembro. Cidade vizinha de Novo Hamburgo, mas todo gaúcho nasce no Rio Grande do Sul e o sonho é vir para Santa Catarina. Sim, Campo Bom. Campo Vitor Bom. Crestani, que nós entrevistamos no último Campo episódio, também é de Campo Bom. Eu sabia. Teu conterrâneo, cara. De Campo Bom para o mundo. Campo Bom para o mundo, fazendo história no mercado imobiliário. E o que menos a gente encontra aqui é catarinense. Ah, não, isso É não só tem. gaúcho. Desculpa, eu sou a Vihara. Guilherme nasceu aqui. Verdade. A gente usa de exemplo. Então, vim para Santa Catarina, eu tinha 5 anos e meu pai trabalhava com vendas, era representante comercial e isso veio no sangue, essa vocação para vendas. E eu trabalho com vendas desde os meus 11 anos de idade, fui representante comercial por mais de 20 anos e sempre tive uma atração aí pelo mercado imobiliário. Comecei esse gostinho com 17 anos, quando comprei o primeiro imóvel e falei, porra, que bacana. Precoce. E Começou com 11 e comprou o primeiro imóvel com 17. 17. Tá Vi vendo? a oportunidade e comecei a observar que o mercado imobiliário remunerava muito bem a classe de vendedores, de corretores. Já em 2008 tive esse quase pulo, mas em 2013 eu vim para o mercado imobiliário, então estou há 10 anos como corretor de imóveis. Iniciei numa imobiliária pequena, onde foi o primeiro passo. 3 anos depois eu senti uma necessidade de crescer um pouco mais, de aprender mais, de me desenvolver, me desafiar também no mercado imobiliário. E aí acabei parando na Gralha Imóveis, onde tinha recém comprado um imóvel também, por conta de uma construtora que era parceira da Gralha. E, cara, quis ir de todas as formas trabalhar nessa empresa. Entrei como corretor de imóveis, passei por 1 ano sendo corretor, tive a oportunidade de ser um gestor, gerente de uma equipe em 2017. Uma equipe que não tinha os melhores resultados e a gente trabalhou exatamente tirar o time da inércia de um resultado ruim para ter um dos melhores resultados da empresa. A gente Como é que foi? Desculpa te interromper, Vitor. Marco. A gente estava falando do Vitor agora, chamei ele aqui. Como é que foi essa tua chegada lá nesse time? O time estava pronto? Foi tu quem fez o time? Esse time, ele trabalhava
um produto específico, de pronto, ou já trabalhava lançamentos, trabalhava os dois? Como é que te foi entregue esse time nesse teu primeiro papel de gestão? Eu participava, inclusive, desse time como corretor e estava aproximadamente 1 ano na Gralha, e aí a gente teve o desligamento do gerente dessa equipe por vários fatores. Um deles era performance e resultado. Um time que estava 4 meses sem venda, 11 corretores naquela equipe. Caraca. E a gente começou a se questionar. Que ano era isso? 2017. Tinha uma crise aí, não? Não eram os melhores anos do mercado imobiliário, mas quando eu recebi a oportunidade, eu me candidatei para essa vaga de gerente. E o Jefferson Gralha me chamou um sábado de manhã, 6 horas da manhã, na sala dele, e falou: Marcão, o que tu vai fazer para dar resultado com essa equipe? E eu disse para ele: cara, eu não faço ideia, mas eu não vou ficar 1 mês sem vender. E desde então, a equipe que existe até hoje, passei o bastão em 2020 quando assumi a direção comercial, nunca teve 1 mês sem venda. E a gente saiu de último colocado, sempre o último colocado, para primeiro, para segundo. A gente conseguiu, na virada de 2017 para 2018, 5 meses consecutivos, equipe campeã de vendas da imobiliária. Então, bastante trabalho, bastante dedicação. Atua no centro? Atuava no centro, A gente tinha um lançamento na Agronômica, da consultora Fontana, na época. Eu me abracei nesse lançamento e falei: galera, essa aqui é a oportunidade para todo mundo ganhar dinheiro, para todo mundo sair do empate e a gente terminar o ano aí de cabeça erguida. A gente acabou não sendo a equipe campeã no ano, mas a gente acabou em segundo lugar. E no ano seguinte a gente teve um crescimento na equipe de quase 300% de crescimento. E a gente sempre trabalhou muito. Eu, na época, fazia engenharia civil ainda. Estudava engenharia civil, estava na faculdade. E muito curioso, né, de aprender as coisas e também ensinar a galera a parte técnica, que é bastante importante, mas o imóvel não é só o técnico, é entender as pessoas, se relacionar com elas, saber fazer as perguntas certas, entender a necessidade. A gente pode ser um momento engenheiro, outro momento psicólogo, outra hora médico. Entender a dor do nosso cliente sempre foi um ponto que a Gralha deu muita atenção. Então a gente praticava muito, treinava muito a entrevista. A gente chamava de entrevista, que a gente fala que é o spin selling atualmente. Então chegar no cliente e entender a situação, a importância, o problema, né, a necessidade. Fazer aquele diagnóstico do cliente. Fazia o diagnóstico e ia para cima. Sabe o que eu considero a etapa de diagnóstico a etapa mais importante da venda? Porque a etapa de diagnóstico é a etapa em que você vai conhecer o cliente, você vai levantar informações relevantes para o teu atendimento, você vai fazer perguntas que vão te permitir conhecer os critérios do teu cliente, o que é bom, o que é ruim, o que é feio, o que é bonito, o que ele tem como expectativa, desejo, dor, por exemplo. Você ali vai conseguir os melhores argumentos que você vai ter ao apresentar depois o teu produto, o empreendimento, o teu lançamento, porque os melhores argumentos são os argumentos que o próprio cliente tem como relevante, né? Mas quando você faz perguntas numa conversa, num diálogo, você de alguma forma está demonstrando atenção, respeito, né? Quando você se coloca à disposição de ouvir, você começa a criar um vínculo de relacionamento. Então a etapa de diagnóstico para mim ela é importante tanto pelas informações que a gente levanta que são relevantes, mas pelo vínculo que se começa a criar a partir daquele momento. E se a gente pensa que para que o corretor ele tenha um resultado, uma melhor performance de vendas, ele precisa encurtar a jornada de venda, que é fundamental, né? Você vender rápido. Vender rápido é bom, tanto para o corretor de imóveis quanto para quem quer comprar o imóvel, porque a pessoa que deseja comprar o imóvel, ela quer o imóvel novo, ela não quer passar pelo processo da compra. O processo da compra ele é simplesmente necessário a fim de cumprir o propósito que é ter o imóvel novo. Então, quando o corretor ele se torna mais efetivo, ele vende mais rápido, ele acaba proporcionando uma experiência melhor. E é impossível você ser efetivo na sua venda se você não fizer um bom diagnóstico. Se você não conseguir apurar as necessidades do teu cliente de forma rápida, e não fizer isso de forma eficiente, eficaz, você não vai conseguir ser efetivo na sua venda. Logo, se estende a jornada de compra, ou no caso do corretor, se estende a jornada de venda, e aí, cara, é uma série de consequências. É aquele monte de contatos que você tem que não avançam para uma próxima etapa, os processos que não evoluem, o cliente que no CRM ele não passa de etapa, né? Porque o corretor não soube fazer bem feita essa etapa de diagnóstico. Muitos não sabem nem como começar. Eu dou vários exemplos e o principal deles, para iniciar um atendimento, quando eu chego ao cliente, eu pergunto para o cliente. Eu digo: seu João, o senhor está mudando de imóvel por quê? Aí ele vai entregar a maioria dos problemas que ele tem, que ele quer resolver.
Começa por aí, a gente entender a busca de um novo imóvel, um novo produto para esse cliente. Se ele começa a dizer, eu quero por conta do barulho, eu quero por conta da taxa de condomínio muito alta, por conta da falta de área de lazer, são exemplos que a gente já pode colocar no nosso script ali, na nossa anotação, de buscar um imóvel com essas características. E esse é um ponto importante. O corretor que ouve muito bem isso, que entende muito bem isso, não erra na escolha do produto. Outra pergunta óbvia e tradicional nossa é de chegar e perguntar, me diz aí 5 características fundamentais que o senhor deseja no seu imóvel. Talvez a gente não consiga encontrar um imóvel com as 5 características, mas tentar achar o melhor imóvel que encaixa dentro daquele orçamento daquele cliente para que ele busque a compra. E isso realmente acelera muito, porque se a gente não presta atenção, a gente começa a rodar e começa a perder o vínculo com o cliente. E o cliente começa, quando ele entende que tu está dedicado ao problema dele, ele tende a se fidelizar contigo. Senão ele tende a ser atendido por todo mundo, tu é apenas mais um no dia a dia desse cliente. Então, um fator fundamental e básico para quem trabalha com venda é o foco no cliente. Nossa visão de empresa é essa daí, transformar clientes em fãs. Então, a gente busca todos os dias transformar nossos clientes em fãs. Com certeza, quando esse objetivo tiver sido atingido, a gente fez o nosso papel bem feito. Uhum. E foi mencionado por vocês aí 2 habilidades que precisam ser bem desenvolvidas em vendas, que é a escutativa e a capacidade de fazer boas perguntas, para que no diagnóstico fique claro a necessidade do cliente. Se tratando de processo, na Gralha vocês utilizam um playbook e isso está lá? Vocês têm um script que o corretor segue ou só o time de pré-vendas? Como é que é isso na Gralha? Todo mundo utiliza. Toda a equipe de vendas utiliza um playbook. A gente desenvolveu, a gente criou em 2017 o nosso processo de SDR, de pré-atendimento dos leads, que antes eram repassados diretamente para os corretores. A gente fez uma consultoria na época com a DNA de Vendas, que era uma das consultorias mais caras que tinha nesse segmento. E nós desenhamos durante 6 meses um playbook de vendas, tanto para o SDR, mas também a continuação. Hoje, eu sempre digo que um dos maiores desafios de quem trabalha com pré-venda é a passagem do bastão. O cliente muitas vezes não entende. Ele inicia o atendimento por uma pessoa que está só focada no recebimento dos leads digitais e vai passar para um corretor de imóveis, para um vendedor, onde ele vai dar continuidade no atendimento. E essa passagem de bastão ela é bastante delicada, porque qualquer erro se desvincula do cliente, dificilmente tu consegue recuperar. Então a gente Perfeito. trabalha muito isso, essa comunicação, ferramentas, o script de todo atendimento tem que estar claro, o corretor tem que ser atento antes de falar com esse cliente que veio do digital, ler exatamente tudo aquilo que foi conversado. Para não reperguntar. Para não repetir o processo, para não ser repetitivo, para não falhar, para não cansar o cliente. Hoje, mas dentro do processo de vocês, até onde vai o SDR e onde começa o corretor? Ele inicia na tentativa de validação de contato, e-mail e telefone. Ele inicia um bunch para tentar tirar algumas informações. Uhum. Não necessariamente a gente só entrega com visita agendada. Uhum. Mas a gente avalia, a gente tenta tirar o máximo. O ideal para todas as passagens de bastão seria a visita agendada. Mas em alguns casos apenas com validação de contato a gente já passa, porque a gente tem um tempo, né, limite para passar, ou a gente decide dar lost, ou a gente passa para o corretor tentar também fazer esse atendimento quando não consegue, através do pré-atendente. Legal, só um disclaimer aqui sobre o Bunch, né? Uma metodologia utilizada para fazer a qualificação do cliente, em que o B significa budget, onde Isso. você avalia se o cliente ele tem perfil econômico para a compra daquele produto ou serviço que você vende, a autoridade, né? Se ele é a pessoa que toma a decisão dessa compra, necessidade, se ele precisa daquele produto que você tem para oferecer e se os critérios estão estabelecidos por ele, estão de acordo com aquilo que você tem na tua prateleira também de produtos, e finalmente o timing, né? Se ele está no momento de compra. Só para a gente desenhar isso aí para o pessoal que às vezes pode não saber. Isso mesmo. O Bunch, ele exatamente é um resumo do SPIN, é algo mais resumido, onde a gente tenta extrair o mínimo de informação da necessidade e expectativa do cliente para que a gente possa passar o bastão para o corretor de imóveis, iniciar o atendimento e já conseguir se organizar na escolha de alguns primeiros imóveis para levar na primeira visita, tentar achar o imóvel mais assertivo e economizar o tempo. Na verdade, esse processo de SDR, ele visa economizar o tempo do corretor de imóveis, não passar
leads que não estão naquele momento ou não tem a temperatura adequada para um atendimento, como também o tempo do cliente, que aí o corretor já consegue se organizar, fazer uma seleção de imóveis e ir direto no objetivo daquele cliente. Bacana, máquina de vendas bem estruturada. Como é que é a passagem do script feito pelo pré-vendas, do briefing feito com o cliente para o corretor? É direto no CRM? Vocês usam o WhatsApp ainda para fazer essa passagem? A gente está melhorando ao longo dos anos. A gente passa para o corretor tudo através do CRM, tudo fica registrado. A gente tem ferramentas que integram com o nosso CRM, onde o corretor tem acesso integral das conversas que o pré-atendente iniciou. Uhum. A gente, muitas vezes, ele dá um briefing via WhatsApp para o corretor, para ser mais rápido, para ser mais assertivo. Muitas vezes um áudio, para realmente entender o contexto daquelas informações. Uhum. E também a velocidade que aquele cliente está, a expectativa. Ele passa um briefing via WhatsApp e o corretor inicia o atendimento a partir daí. Muitas vezes a gente busca fazer um contato de pós-atendimento, ou seja, após passar esse bastão, o pré-atendente fazer o novo contato com aquele cliente depois de um tempo determinado. A gente faz em quase 100% dos clientes, onde a gente pergunta se o atendimento ocorreu tudo ok, se o corretor conseguiu ajudar o cliente, se precisa de mais alguma informação. Tipo um trabalho de CS. Isso. Aí muitas vezes a gente pega o cliente de volta quando não gera aquela empatia e passa para outro corretor. Os corretores, eles têm hábito de fazer isso entre si, de cruzar um cliente, por exemplo. Eu estou atendendo um cliente, ele não está me respondendo, vamos fazer um teste. Marco, dá sequência nesse atendimento aqui. Hoje, como a gente é estruturado aí, como eu falei, 141 corretores, hoje a Gralha tem 10 equipes, divididos em 10 equipes, 10 gerentes comerciais. O gerente, junto com o pré-atendente, faz essa gestão desses leads. Quando eles identificam um tempo muito longo do cliente inativo, eles fazem um repique internamente dentro da equipe, tentam ativar esse lead novamente, ou faz o descarte. O nosso marketing vai trabalhar ele através de e-mails marketing, através de outras estratégias para tentar aquecer ele de novo e engajar novamente com a imobiliária através de envio de oportunidades e várias outras estratégias que a gente usa dentro do digital. Esses primeiros contatos, aí eu me refiro tanto ao SDR quanto ao corretor de imóveis, eles são feitos através do telefone, WhatsApp? A gente sempre deixa no nosso questionário, né, um responder, onde o cliente informa quais são os melhores horários e qual o canal de preferência. Mas a nossa orientação do SDR é que sempre faça a tentativa de ligação telefônica para falar com o cliente. Uhum. E a gente tem uma ferramenta que grava as ligações e às vezes a gente identifica lá ligações de 10, 20, 30 minutos e nos gera curiosidade até de entender o que está acontecendo. O SDR está quase sendo um corretor, atendendo o cliente, marcando visita, porque justamente um WhatsApp ele é muito diferente de uma conversa por telefone. Sim, e tem pessoas que desenvolvem mais na conversa também, conversam mais, expõem mais, outros menos. E o SDR tem que ser sensível nessa hora também, de ao mesmo tempo que ele não pode cortar o cliente, mas ele também não pode explorar demais, porque depois o corretor pode ser repetitivo por conta do excesso de proatividade do próprio SDR. Ele precisa ter um termômetro que ele entenda exatamente o momento que ele tem que encerrar o atendimento e forçar o cliente, e direcionar o cliente para passar para o corretor. Chegar para o cliente e dizer... agora chegou no momento que eu preciso passar para um corretor, que ele vai dar continuidade no atendimento, já entendemos o que o senhor está buscando, a gente vai passar para um especialista nesse tipo de produto que vai conseguir agendar uma visita, vai levar o senhor para conhecer o imóvel pessoalmente e atender às suas necessidades, porque já tivemos casos que o SDR passa para o corretor e o cliente pediu para voltar a ser atendido pelo SDR. Então, entendeu melhor com o SDR. Então a gente deu mais fit. Teve mais fit, a gente teve que corrigir também esse script para que o cliente fique claro para o cliente que ele é apenas um pré-atendente. Ele não é a pessoa que vai acompanhar na visitação, não vai acompanhar na compra do produto. Ele só está ali para fazer um filtro para qualificar, pré-atender e passar para um profissional. Nessa hora, o papel do SDR também é dar autoridade para o corretor, né? Ou seja, esse é o profissional especialista no perfil de produto que você busca, e aí já trazer esse brilho nos olhos. Opa, agora você é atendido pelo cara, né? Por quem sabe do assunto. Isso é importante, né? Passar o bastão, mas botando o corretor lá em cima para trazer essa relevância para o cliente. E isso na Gralha é uma verdade, porque a gente divide as 10 equipes com focos diferentes. Então a gente sempre, quando tem um cliente que escolhe um determinado tipo de produto,
ele acaba direcionando para aquele produto da equipe, que a equipe já está mais habituada, já é mais especialista, já é mais conhecedora daquele produto. Isso aí tudo ajuda, porque as informações acabam sendo muito mais precisas, o atendimento acaba sendo muito mais eficiente. Aumenta a taxa de conversão. Marco, como é que são formados os times de corretores? O que determina a entrada de um novo corretor e como eles estão divididos? Eles estão divididos hoje, nós temos dentro das 10 equipes, 7 equipes focadas em construtoras, em lançamentos, e 3 equipes em mercado de terceiros imóveis prontos. Isso sempre foi assim? A Gralha tem por origem vender lançamentos ou mudou ao longo do tempo? A gente iniciou a história da Gralha vendendo mais imóveis prontos, e aí ao longo desse período a gente começou a aumentar o nosso relacionamento com as construtoras incorporadoras, no qual a gente utilizou essa estratégia de criar equipes focadas no produto daquela construtora para entregar o melhor resultado. E isso acabou dando certo. Uma das nossas principais e primeiras parceiras foi um case de desenvolvimento dessa ideia, dessa estratégia, e a gente replicou para várias outras, onde hoje a gente tem em várias construtoras que a gente trabalha, onde a gente é primeiro lugar em vendas repetidos anos. E a Gralha investe na... Vamos pegar um case de uma construtora que vocês têm essa relação. Qual é o nível de relacionamento de vocês e da construtora para a venda do produto? Vocês fazem o investimento para a venda daquele produto ou vocês trabalham praticamente para a construtora, ela faz os investimentos e passa os leads para vocês? A construtora faz o investimento, passa leads, nos dá oportunidade de plantão de vendas, nos auxilia em todo o relacionamento com o corretor, treinamentos, campanhas que as consultoras fazem. A gente tem um trabalho do gerente focar em treinamento do produto, estudo da região, estudo de produto, estudo do mercado no entorno daquele produto quando lançado. E o gestor vende? Não. A gente não recomenda. Toda empresa onde o gestor vende, ele enfraquece o time de vendas. Essa é a nossa visão. Onde o corretor se sente concorrente, o gerente, ele tende a não ter a mesma performance, ele tende a questionar o resultado da equipe e ele se coloca em xeque que o gerente muitas vezes está tirando a oportunidade dele. Então a gente cria estratégias onde não favorece a venda do gerente. A gente não proíbe, mas dentro do nosso modelo atual e do modelo de vários anos aí de Gralha, a gente nunca reforçou ou incentivou que um gerente fizesse venda. Todos esses gerentes vieram das equipes? Não todos. A grande maioria veio das equipes. Hoje, de todos os nossos gerentes, 3 gerentes não foram corretores da empresa. Existe uma divisão geográfica dessas equipes? Ou seja, cada equipe atua especificamente numa região? Ou elas chegam a formar uma concorrência entre si? Ou seja, existe mais de uma equipe que atua na mesma região, com o mesmo perfil de produto e aí vem ação melhor? Chegam. A Gralha hoje tem 4 lojas, Pedra Branca, centro de Florianópolis, o bairro da Trindade e o bairro do Campeche. E a única loja que a gente não tem, só tem uma equipe, é a loja da Pedra Branca. E a gente entende que 2 equipes servem para a gente ter um parâmetro de se alguma equipe está indo mal ou ruim, ou mal ou bem, se está indo bem ou mal. Se eu tenho como comparar, eu acabo criando game interno, um espírito competitivo interno. A gente tem nossos games internos entre as 10 equipes, mas dentro de uma mesma loja a gente consegue saber se uma equipe está tendo resultado, a outra não, o porquê que uma não está, o que a outra está, o que está fazendo, e começa a ter esses comparativos. Então, no centro a gente tem 5 equipes, na Pedra Branca a gente tem 1, na Trindade 2 e no Campeche 2 equipes. Como é que é a premiação de vendas desses times? A gente está falando aí de competição. A Gralha tem os desafios que a gente chama. A gente tem desafios bimestrais, semestrais e anuais. No ano de 2021 e 2022, a Gralha premiou os corretores com 8 carros 0 km. Eu não conheço nenhum outro imobiliário a nível Brasil que tenha entregue com essa quantidade de carros. E são metas individuais. A gente trabalha muito na questão de meta individual, onde a gente começa lá no pré-venda, tendo essas metas, e todas essas metas, por meritocracia, elas fazem com que o corretor consiga ter mais vantagens. Então começa
na meta de agenciamento de placas e visitas, onde ele, dentro de um ranking interno, ele se classifica melhor para melhor escala de plantão, para ter um acesso diferenciado à minha pauta de imóveis e proprietários. Ele acaba recebendo mais, através do plantão, mais leads vindos do digital, mais captação de imóveis das placas dentro do plantão. As equipes com meta, elas recebem captação das placas dos imóveis na cidade. Além disso, a gente tem premiação bimestral, onde o corretor, quando atinge um VGV de 8 milhões, ele tem a opção de ganhar uma viagem, ganhar um investimento exclusivo digital de algum imóvel, ou ainda ferramentas como o iPad, que a gente premia o corretor. Semestralmente, o corretor atingindo 18 milhões, ele ganha um carro 0 km, e anualmente 35 milhões, ele também ganha um carro 0 km. Além disso, a equipe, quando bate meta de pré-venda e VGV, a equipe ganha confraternização de equipe e o gerente ganha um plus no comissionamento do bimestre seguinte. Então, tudo é voltado para ter a melhor performance, para ter o melhor resultado. Ele atingindo aquelas métricas, ele tende sempre a crescer. Então tem metas de esforço, metas de desempenho e meta de resultado. Exatamente. A empresa só se sustenta com venda. É uma empresa que é comercial, depende de vendas. Se a gente não vender, não faz sentido ter a empresa aberta. Tudo isso é um investimento muito alto, tanto em marketing como em estrutura. A Gralha, que duplicou nos últimos 2 anos a quantidade de lojas. A gente teve um investimento aí de quase 4 milhões de reais aí na reforma da nossa loja do centro, com a abertura da loja do Campeche e a abertura da loja da Trindade. Então, tem que vender muito, tem que fazer a máquina funcionar, tem que fazer o maior número de corretores vender. A equipe é bastante grande, o desafio manter o maior número de corretores vendendo, mais de 100 corretores já há 2 anos. Saber lidar com os processos, conseguir comunicar o formato, o modelo de negócio que a Gralha tem hoje no mercado. Além disso, a gente trabalha muito na capacitação, na formação desses corretores dentro da nossa imobiliária. A gente sabe que o mercado ele é bastante divergente de uma empresa para outra. Então, a gente faz um processo aí de qualificação, de integração de novos corretores, treinamentos semanais. A gente faz visitação e treinamento em imóveis. Toda sexta-feira, um modelo de treinamento compartilhado para todos os corretores da equipe, onde todo mundo consegue somar, trocar figurinha e todo mundo crescer profissionalmente dentro da nossa empresa. Tenho certeza que várias das pessoas que estão nos ouvindo encaram o desafio de tornar um vendedor o líder do time. Porque esse vendedor ele precisa parar de vender para virar gestor. Já que o gestor de vocês não vende, como é que a Gralha encara esse desafio? Eu encaro como uma função muito específica e não é para todos. Eu digo muitas vezes, é igual síndico de condomínio. Nem todo mundo serve, nem todo mundo quer. Muitos corretores preferem continuar sendo corretores, porque ele tem o perfil de ser corretor. A gente teve corretores no ano passado que quase atingiram R$1 milhão de comissionamento. Eu digo que é uma boa remuneração para qualquer profissional de venda nos dias de hoje. E o gerente ele tem mais uma função de líder, de liderança. Ele tem que saber se relacionar muito bem com as pessoas, ele tem que puxar esse time, ele tem que ser servidor desse time. Ele não é o cara que, não necessariamente, ele vai ser o melhor cara em vendas, mas ele vai ser o melhor cara de processo. Ele vai, dentro do nosso funil, quem fecha o negócio é o gerente, não é o corretor. Então ele começa a trabalhar ali. É um jogo de equipe, onde uma peça ajuda a outra. É o corretor sendo ajudado pelo gerente, o gerente sendo ajudado pelo diretor. E assim a gente divide as funções dentro de uma esteira de vendas, onde cada um faz a sua parte. Então, quanto melhor eu fizer o meu papel, melhor o time vai ter resultado. É exatamente um time. O gerente é como se fosse o técnico. Ele muitas vezes não vai aparecer em lugar nenhum, mas ele está ali trabalhando nos bastidores o tempo inteiro para que aquele time tenha o melhor resultado. Ele vai treinar junto com o time, ele vai acompanhar o jogo no dia a dia daquele time e ele vai fazer com que a principal especialidade dele é conseguir fazer o processo de acordo com o modelo que a Gralha Imóveis hoje deseja, que é com transparência, que é com segurança. A gente sabe que o imóvel, muitos aí compram diversos imóveis, mas muitos é o único imóvel da vida. Então a gente não pode colocar em risco o investimento de nenhum dos nossos clientes. Então a gente precisa com que faça o trabalho correto, que conforme dentro do nosso modelo, que entregue esse processo dentro da nossa secretaria de vendas para rodar um contrato. Mas em que momento que o corretor ele entrega o bastão para o gerente? Do momento que ele realiza a proposta, ele não
Ele fala com o cliente, ele faz manutenção daquele cliente, mas o Ele pegou a proposta, a partir do momento que ele pegou a proposta, passa a bastão para o cliente, para o gerente. Formalizou a proposta, passa para o gerente fechar o negócio. O gerente que vai mandar a proposta para o vendedor e vai tratar a partir daí? Em média, nossas equipes elas têm de 15 a 20 corretores. O gerente está fechando 2, 3 negócios todos os dias. Então a habilidade dele de fechador é muito maior do que o corretor que talvez negocie um negócio por semana, às vezes um negócio por mês. Então o gerente ele está ali, a única finalidade dele ele é o closer. É orientar, direcionar o time e fechar o negócio para o seu corretor. Quem é que tem a responsabilidade de selecionar corretores? O gerente ou é a gralha? Todo mundo. Todo mundo. Como é que funciona o processo de seleção? seleção? A gente tem um processo de... A gente tem um RH, onde a gente tem divulgação de vaga para corretor, onde a gente recebe currículos, avalia, entrevista. Eu participo das entrevistas em alguns momentos. Mas a primeira entrevista é feita pelo RH. Primeira conversa com o RH. Nem gestor, nem direção. Ela entende se tem as qualificações mínimas. Tá. E aí ela passa para um gerente, para um líder de equipe, para fazer a entrevista, para conversar com esse cara e entender se esse corretor se adequa àquele time. Não atendendo, a gente ainda dá a oportunidade de colocar para algum outro gestor querer conversar com ele e aí poder contratar ou não. Quais os maiores desafios dos gerentes? Fazer todos os corretores venderem. Esse é um desafio. A recorrência em vendas é um desafio. Considerando que venda é processo, venda é ciência, como a gente falava aqui nos bastidores antes, a dificuldade dele então é em fazer as pessoas cumprirem processo. Também. Quais processos? Também. A gente tem uma conta básica, né, que eu digo, todo corretor tem que ter um número mínimo de agenciamentos, um número mínimo de visitas, um número mínimo de propostas. Ele multiplicando isso, ele sabendo aonde ele quer chegar, é só ele fazer conta, é só ele multiplicar. E a gente desenvolve, a gente trabalha todos os dias para aumentar a ambição de cada corretor dentro da gralha. Muitos não chegam a resultados maiores por falta de ambição. E a ambição é o que leva a ambição, somada a propósito, somada a sonhos, somada a vários outros quesitos motivadores desse profissional de vendas, porque a gente que é autônomo, trabalha com vendas, não existe nenhum lugar escrito que eu tenho um limite de ganho. O limite sou eu que determino. Tudo depende da minha decisão. Eu decido quanto tempo eu vou trabalhar na semana, quantos dias, quantas horas por dia, quantos clientes eu vou atender naquela semana, quantas ligações eu vou fazer. Tudo sou eu que determino isso. Então vai de cada profissional. Alguns precisam de muito mais contatos para fazer uma venda, outros conseguem ter a habilidade de encurtar esse caminho, fazendo o resultado com menos contatos, com menos visitas, que entendem como é que é o processo de venda de um imóvel, mas basicamente cada um tem um número. E aí esse número multiplicado por X é aquele profissional, aquele corretor que vai determinar. Quais são os principais critérios para a contratação? Cresci, que já tenha, que tenha habilidade de vendas, que tenha uma boa apresentação pessoal, basicamente isso. O que é habilidade de venda? Que tenha Escreva para nós habilidade de vendas, entender, saber se comunicar com pessoas, já ter exercido alguma função de vendas alguma vez. Ou, no mínimo, ter a vontade, né, de aprender a ser um bom vendedor. A gente já teve experiências aí de advogados, arquitetos, engenheiros que vieram para o mercado imobiliário e se deram muito bem. Mas sabiam vender, sabiam se vender. Antes de tudo, se vender. Eu preciso, na venda de um imóvel, ter uma confiança muito grande naquele cliente. Se o cliente não confia no corretor de imóveis, ele vai descartar ele o mais rápido que ele puder. E como implementar esses processos para os corretores de imóveis? Porque uma empresa nesse porte, com essa quantidade de corretores, 140 corretores, com 10 gerentes, como fazer para que eles cumpram todos os processos que são implementados pela imobiliária? Gestão por meritocracia, as métricas que a gente tem individuais determinam aonde aquele corretor pode chegar ou não, o tipo de premiação que ele pode receber ou não, e muita repetição. Muita repetição. O óbvio precisa sempre ser dito. A gente repete e repete e repete. A gente faz convenções bimestrais de venda, a gente tem reuniões com todas as equipes todas as segundas-feiras, treinamento de imóvel todas as quartas-feiras, às 8 horas da manhã, treinamento compartilhado todas as sextas. Eu tenho com os meus 10 gerentes todas as quintas-feiras reunião gerencial para fazer alinhamento de time e estratégia da empresa. Então tudo isso faz com que a imobiliária tente da maior maneira possível tentar falar a mesma língua em todos os bastidores. Esse é um desafio bastante grande. Isso. Esse desafio de comunicação e de geração de dados, eu vou colocar junto aí.
Um dos maiores desafios que eu vejo dos times de venda é a resistência ao cumprimento de processo. Como é que é isso dentro da Gralha? São 140, esse é o tema aí do nosso podcast hoje. Como é que é lidar com um time de 140 para o cumprimento básico, assim, de um processo básico, que é o input no CRM, vindo dele, das atividades, das etapas, do que está acontecendo com o cliente, para que esse dado se conecte lá na comunicação e a gente tenha uma única só comunicação dentro da empresa e a gente retorne para ele com insights. Como é que encara esse desafio lá? É um desafio bastante grande. A gente começa esse desafio porque a gente sabe que todo vendedor ele não gosta de alimentar o CRM. Isso. Começa por aí. Proporcional às habilidades, né? Todo bom vendedor ele não tem o hábito de ser muito organizado. Então tudo começa no planejamento. A gente tenta entender os sonhos e os propósitos de cada um dos nossos parceiros. E a Gralha realmente tem um discurso bastante aberto de que todos os que são nossos parceiros hoje, que eles aproveitem, que eles tenham a Gralha como uma ferramenta de crescimento pessoal e profissional e de sucesso e de bastante prosperidade. Esse é um dos objetivos que a Gralha deseja, é um desejo da Gralha para todos os nossos corretores. Então a gente já vê isso como uma realidade por vários corretores que mudaram de vida dentro da Gralha Imóveis, que conseguiram ter excelente resultado. A gente teve no último ano um corretor, no penúltimo ano a gente teve um corretor que tinha batido o recorde de vendas anual com 28 milhões. E esse corretor saiu da imobiliária e foi abrir uma empresa própria. E aí vem aquela dúvida, né? E agora? Quem será vai ser a minha nova estrela? E aí veio um corretor no ano seguinte e vende 40 milhões. Então a gente sabe que sempre tem espaço para surgir uma nova estrela, para ter uma pessoa que inspire os demais corretores. Todos da empresa hoje querem ter o resultado, como é o corretor Felipe dentro da Gralha hoje, que conseguiu vender no ano passado 40 milhões de VGV. O que os top performers têm em comum? Eles têm comprometimento, eles têm constância, eles têm habilidade de atendimento, vários quesitos que a grande maioria não tem. É um Pareto, é um 20-80 quase, no nosso caso é um pouco menos, porque a gente tem o que a gente chama de primes, que são os 10 melhores corretores em VGV de cada semestre. E esses caras chegam a vender 40%, 50% de todo o VGV da imobiliária. Quais são os benefícios dos primes? A gente tem uma regra que, além do marketing profissional que eles recebem, bastante reforçado, investimento grande aí da empresa, Bulls Door, material personalizado, desde a caneta ao cartão, a ficha de proposta, eles conseguem também ter um diferencial no comissionamento. A gente tem regras de comissionamento por foco e esses corretores primes, eles têm sempre comissionamento máximo. Uma vez prime, sempre prime? Não, cada semestre muda o time. A gente apenas tem um corretor que é o nosso prime vitalício, que é o Eduardo Zomer. Ele está há 17 anos na empresa, então quando ele completou 15 anos, ele se tornou um prime vitalício. Ele vai ter esse benefício eternamente de ter comissionamento máximo e todos os privilégios que um prime tem dentro da Gralha. Prata da casa. Esse é o cara prata da casa, um exemplo de profissional de vendas, de ser humano, de tudo. Cara super servidor aos colegas da equipe e um exemplo que está ali sempre nos ajudando a reforçar o que a gente precisa fazer dentro de 140 pessoas é comunicar. E tem um corretor também comunicando, tem um gerente comunicando, tem um gerente, tem um dono da imobiliária comunicando. Então, essa comunicação ela tem que ser, não é combinada. A gente tem que falar a mesma linguagem para que o nosso processo dê certo. A gente coloca isso tudo hoje no manual de integração, ou seja, todas as nossas regras elas estão escritas hoje. São 20 e tantas páginas, onde qualquer dúvida está escrito. Não é nada improvisado, não é nada no fio do bigode. O que a gente combina, a gente cumpre e a regra não muda durante o jogo. Então a gente tem períodos de mudança do nosso manual de integração de regras, normalmente semestralmente, a gente muda o nosso manual, mas o jogo que começa não muda a regra durante o jogo. Então, muito claro para todo mundo, para não haver questionamentos, para não haver dúvidas, a pessoa que entra, ela aceitou a regra daquela forma. Então, ela segue o jogo daquele jeito. O Eduardo é a personificação da cultura. Exatamente. O Eduardo é um cara que é um corretor de longa data. Como todo profissional de vendas, em algum momento a gente anda que nem numa montanha-russa, altos e baixos. Ele foi sempre entre os melhores. Em algum momento ele não se destacou tanto. Nos últimos anos ele vem se destacando cada vez mais. A gente muitas vezes acha que o profissional de vendas ele não consegue manter a alta performance por muito tempo. O Zomer conseguiu se reinventar tanto no digital como no comercial
e nos últimos 2 anos ele tem participado desse time de Primes, independente do cargo vitalício dele dentro dos Primes, ele tem conseguido por mérito, por resultado, por VGV, chegar junto no time, ele está entre os 10 nos últimos 2 anos. Uhum. Considerando que tem esse marketing pessoal que o Prime recebe, então é da cultura da Gralha estimular isso, incentivar isso. A Gralha estimula com que seja gerado cliente no canal próprio do corretor? Através do seu Instagram, por exemplo? Ela estimula isso? A gente não impede, a gente estimula, é possível. A gente entende que dentro do digital, muitas vezes não é benéfico muitos fazerem o mesmo tipo de anúncio, porque a gente acaba concorrendo entre a gente mesmo, e quando a gente fala digital com o custo desse digital cada vez mais alto, muitas vezes a gente não recomenda nem que a Gralha e a construtora façam um anúncio do mesmo produto, porque isso acaba encarecendo o custo do lead. Isso. Mas a gente não impede, a gente sabe que o corretor, muitas vezes, ele acredita mais no lead dele do que no da Gralha. Muitas vezes, sendo o mesmo, ele dá mais atenção, porque ele sabe exatamente quanto custou aquele lead para ele gerar, através de portais, através de rede social, através de sites próprios. E a gente sabe que isso representa hoje uma parcela de mais ou menos 15% de toda a venda da empresa, vem desses canais digitais do próprio corretor. Quais são os principais canais de aquisição de cliente da Gralha? A gente tem, falando de resultado de venda especificamente, o nosso SDR hoje ele é responsável por aproximadamente 22% do total de vendas, é o nosso principal canal de vendas. Mas o SDR, ele recebe o lead de onde? De quais canais? Somente do digital. Todo digital, site, portais, rede social, Google, tráfego direto, tráfego pago, todos os canais digitais é o SDR. Hoje representa 22%. Segundo maior canal, é o nosso banco de dados. A gente, uma empresa de 17 anos, a gente tem mais de 195 mil clientes cadastrados na nossa base. Então a gente tem muita ação de relacionamento, oferta de produto, e-mail marketing. A gente trabalha bastante a nossa base. Essa ação quem faz? É a própria imobiliária ou o corretor? A gente faz ação tanto da imobiliária, através de e-mails marketing. A gente tem mensalmente o que a gente chama de corujão, onde a gente faz um mutirão de oferta ativa, a gente junta toda a equipe, termina com pizza. Então a gente tenta estimular isso. Mas eu tenho trabalhado muito nos meus dias a dias aí que oferta ativa, dia de ligação não é uma vez por mês, dia de ligação é todo dia. Corretor que não fala com o cliente tende a vender menos. A gente, quanto mais fala com o cliente, maior é o nosso relacionamento, maior é o nosso envolvimento, maior a nossa atenção dada para o cliente, o resultado vem proporcionalmente na mesma quantidade. Quantos por cento vem da base de venda? Hoje em torno de 17%. Um bom resultado. Aí a gente tem... O teu custo de aquisição, o teu CAC é muito mais baixo, né? Você consegue reduzir a média do CAC, né? Esse teu CAC já está pago, na verdade, né? Exato. Por algum canal tu pagou para ele entrar. E aí esse teu CAC ali, ele já é zero, né? A não ser que tu vá gastar para trazer ele de novo, num remarketing, mas enfim. Vou fazer um evento, alguma coisa desse tipo. São clientes que a gente já vendeu, na grande maioria. Na grande maioria. Está estimulando a recompra. CAC zero. E no mínimo são clientes que a gente já atendeu pessoalmente, já proporcionamos uma visita, que é o mínimo que um corretor precisa proporcionar ao cliente, uma experiência de atendimento pessoalmente, olhar no olho, entrar dentro do imóvel e entender aquele cliente. O digital hoje, ele funciona muito, cada vez mais usado. A Gralha, que quando iniciou lá em 2005 fazia anúncio no jornal, hoje não existe mais nenhum tipo de anúncio em mídia impressa, somente no digital. A gente entende que o corretor precisa aproximar. Dificilmente uma pessoa compra um imóvel sem visitar, sem conhecer, sem ter esse nível de confiança. Considerando que vocês trabalham tanto a base, uma base de 17 anos é uma base, vocês calculam a LTV lá? Não. Vocês usam essa métrica? Não. Porque aí é a recompra, né? Saber quanto que esse cliente consome ao longo do tempo. Tem que fazer essa conta. É legal. É difícil de fazer LTV no mercado imobiliário. Sim. Porque não é um produto que o cliente compra todo ano. Então é difícil de tu chegar nessa métrica. Mas depende do local, né? Depende da região, depende do tipo de produto. Mas perguntei porque para quem tem mais tempo de estrada e base maior, é uma métrica legal de medir. A gente tem algo que a gente chama de PDN, que é onde a gente tem ali a informação dos principais clientes. E a gente, no dia a dia, acaba se acostumando, né? Tem clientes da Gralha que já compraram mais de 20 imóveis ao longo dessa história. Então, são figurinhas que a gente conhece de perto e sabe como que trabalham, como pensam, o que procuram o tempo inteiro, compram e vendem.
Então são clientes que são os ouros da casa, que a gente precisa estar ali sempre dando atenção. Que tipo de ação é feita com esses clientes em nível de pós? Nível de pós, relacionamento através do corretor. A gente tenta não tirar o vínculo do corretor em nenhum momento, mas a gente tem um trabalho de relacionamento com todos os nossos clientes da base através do digital muito forte. Muito forte. A gente semanalmente está procurando enviar algum conteúdo sobre a região, sobre a cidade, sobre algum imóvel, sobre alguma oportunidade. Está sempre nutrindo. E esses clientes, basicamente, eles têm um contato direto da direção, do gerente, do corretor. Sempre quando existe realmente uma oportunidade, quando a gente entende o perfil daquele cliente, a gente passa a mão no telefone e liga para esse cara imediatamente para ele ter essa informação em primeira mão. Ele se sente muito valorizado quanto a isso. A gente entende que muitas coisas não tem ferramenta que façam isso. Não tem robô, não tem nada que vai substituir esse vínculo humano de o cliente entender realmente que a gente está trazendo uma oportunidade verdadeira. Sem dúvida. A gente falou aqui de aproximadamente 40% das vendas. E os outros canais? E falando em 15% dos corretores? 15% dos corretores? É verdade. A gente tem os canais digitais de portais do corretor e rede social. A gente tem o que nos surpreendeu no último ano, plantões de construtoras, foi o nosso terceiro canal de maior número de vendas do ano de 2022 também, um canal bastante representativo. A gente tem uma estratégia de colocação de placas nos imóveis, onde há uma captação mais qualificada. Dificilmente alguém vai parar na frente de um imóvel, olhar para uma placa, passar a mão no telefone e ligar se ele realmente não tem interesse em comprar imóvel. Então, essa placa sempre foi uma estratégia, fez com que a Gralha crescesse muito desde 2005 até agora. Foi usando essa estratégia de placa, uma mídia barata, não é uma mídia cara comparado ao preço do digital hoje, o custo desse digital. O único desafio é a altura. A gente tem algumas regras, né? Acima do 5º andar não é a placa, aí já vira a faixa. Florianópolis não tem a altura como tem Balneário Camboriú. Balneário a gente tem um problema aqui, né? De colocar a placa. Primeiro, tem prédios que não deixam, né? Até pela questão estética, os prédios mais novos aí, a maior parte deles não permite. E a altura, né? Vai botar no 40º pavimento uma placa, vai ter que ser um outdoor lá em cima. O cliente tem que andar com binóculo aí. Fica um pouquinho mais difícil. Mas legal, é interessante ver o quanto vocês trabalham com diversos canais, né? Isso tem um ponto muito positivo, que é você não se tornar completamente dependente de um único canal, que às vezes te torna refém, né? Se aquele canal não funciona, sei lá, o Instagram, o algoritmo não está colaborando, caiu a conta no Facebook, qualquer outra situação adversa, ela não te elimina a capacidade de gerar negócios, né? Para a venda não existe nenhuma regra e não existe o certo e o errado. E a gente recomenda que todo mundo faça de tudo um pouco. O profissional de vendas, o corretor de imóveis, ele precisa ter habilidade em vários tipos de comunicação, em vários tipos de oferta. A gente tem um exemplo. A gente tem um exemplo do nosso campeão de vendas no ano de 2022, que no primeiro semestre vendeu 23 milhões. Basicamente, quase todas as vendas dele nesse semestre foram oriundas do digital, de performance digital dele mesmo, através de portais e através de rede social, patrocinada por ele. Investimento aí médio de mais de R$3 mil mensal do próprio corretor. No segundo semestre, ele também continuou fazendo investimento, ele vendeu aí mais de 17 milhões e nenhuma das vendas foi venda oriunda do digital. Ele acabou dos clientes de relacionamento, de captações de anos anteriores, ele acabou ativando, mantendo o relacionamento e acabou convertendo nesse segundo semestre de 2022. Então, se o corretor só dependesse da venda digital, talvez não tivesse vendido nada. Então, em algum momento ele vai vender para um proprietário que ele tem relacionamento que vendeu o imóvel, em algum momento ele vai vender de uma captação de uma placa, em algum momento ele vai vender através do digital. De um parceiro. Fazem parcerias? A Gralha não tem cultura de parceria. A Gralha não tem cultura de parceria. A gente entende que quando a gente abre para o mercado as parcerias, a gente enfraquece o nosso time. Então, a gente tende a buscar a entregar ao cliente. Normalmente, dentro dessa base de mais de 195 mil clientes, o cliente já está com a gente. Então, é muito difícil a gente abrir parceria. A gente tem uma regra hoje para as nossas parceiras construtoras, onde a gente, nos produtos que temos exclusividade, a gente pode abrir o formato de parceria. Interessante. Quem é o cliente? Da onde ele é, do que ele se alimenta? Quem é o cliente em geral? Aqui o nosso cliente em geral, ele está fora da cidade.
E aí a gente começa a tratar desses desafios porque ele vem do digital, a gente está tratando, ele não está aqui para fazer uma visita. E Florianópolis? Ele é um cliente que está fazendo upgrade, que está buscando uma primeira moradia, ele é de fora, ele é investidor, ele é totalmente misturado. A gente está bem misturado. A gente tem todos os tipos de cliente. A gente tem o cliente que está vindo morar em Florianópolis, que também, assim como Balneário Camboriú, é uma cidade hoje a nível mundial bastante desejada pela Sim. qualidade de vida, pela segurança, pelas praias bonitas, por tudo que a ilha de Florianópolis oferece. É um metro quadrado bastante valorizado por isso, pela escassez natural da nossa geografia, como a procura dessa quantidade de clientes está entre os metros quadrados hoje mais valorizados do país. A própria limitação do plano diretor também, né? Que não permite prédios tão altos, então tu tem uma restrição de área que você consegue construir, né? Que encarece a unidade. Né? A gente tem um limitador muito grande. Agora, em 2023, a gente deve, em agosto, ter uma ligeira melhoria, onde tem vários construtores aí aguardando essa alteração de plano diretor para poder lançar os empreendimentos. Mas a gente atrai cliente da Europa, dos Estados Unidos, da América do Sul. Florianópolis certamente é a cidade mais buscada por outros países, né? Eu acredito. Aí agora, eu vi esse dado recentemente. Trazendo essa perspectiva de quem atua no mercado de Balneário Camboriú e região, porque, como você falou aqui em Balneário, os clientes geralmente são de fora, a gente atende muito interior de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, aí a gente pode expandir, vamos lá para a região do Mato Grosso, vamos para Minas Gerais, vamos para São Paulo, tudo mais. Mas ainda é muito nacionalizado. A gente tem, claro, o pessoal da região aqui do Mercosul, que frequenta muito Balneário Camboriú como turismo, e aí acaba vendo também como uma alternativa de investimento, e óbvio já vendemos imóveis para fora do país, mas não é tão comum. Já Florianópolis, talvez até por ser capital, né? Sim. De Santa Catarina, talvez tenha essa visão internacional muito maior do que o Balneário Camboriú. Você vê mais gringo, né? Em Floripa do que você vê em Balneário. E esse dado que eu vi recentemente das cidades mais buscadas do mundo, e Florianópolis estava bem ranqueada, demonstra isso. Legal. No final do ano, Floripa ficou entre a cidade mais buscada no Airbnb do mundo. Olha só. Foi esse o dado que eu vi. Ah, que massa. Foi esse. Tá, mas aí uma pergunta. E o corretor? O quanto o corretor hoje ele está preparado para atender esse cliente gringo? Pois é. Então, a gente tem vários tipos de corretor. Num time de 140 corretores, a gente tem corretores bastante preparados. E alguns que em algum momento, quando não se sentem preparados, eles fazem uma parceria entre os próprios corretores para atender esse cliente. Porque às vezes tem que falar inglês, tem que falar espanhol, tem que falar francês, sei lá. Bastante. Muitas vezes o cliente internacional ele vem com alguém que fala o português também, isso ajuda muito. A gente vendeu no ano passado para russo, para australiano, para francês, para italiano. Então, o corretor também saber falar fluentemente todos esses idiomas não é fácil. Então, muitas vezes o cliente tem a pessoa que fala o português e está acompanhando. A gente vende muito para clientes que os cônjuges são brasileiros e moram fora do país. Então, a gente também vendeu bastante para esses clientes no ano passado. Então, gaúcho, paulista, carioca, gente do norte e do nordeste. Eu acho que a principal diferença entre Florianópolis e Balneário Camboriú, porque aqui vocês atendem bastante gente ali do centro-oeste, uma característica que Florianópolis ainda não é muito forte. Acho que é a principal diferença de regiões aí a nível nacional. Pode ser. Eu ia te perguntar agora, como é que vocês fazem com uma estrutura dessa, com uma máquina de vendas dessa? E eu imagino que a relação diretoria e gestão ela seja baseada no que eu vou te perguntar agora. Estrutura de dados. Hoje, como é a estrutura de dados da Gralha e como que são essas reuniões, direção e gestores? Baseadas em dados, da onde vocês extraem, vem tudo do CRM, vocês estão fazendo isso através de uma ferramenta como o Power BI, onde estão sendo gerados esses dashboards, quem é que pensa sobre eles, o que tu me conta da estrutura de dados? Então, a Gralha é uma empresa que cresceu bastante ao longo desses 17 anos. É uma das líderes de mercado, é uma das referências no mercado imobiliário da Grande Florianópolis, até nacionalmente é reconhecida em alguns quesitos. E a gente cresceu bastante e com esse crescimento a gente chegou num momento que a gente precisa alinhar algumas coisas, ajustar, organizar alguns quesitos. E até o ano passado a gente tinha muitas e muitas planilhas rodando em paralelo, normal aí de
de qualquer empresário, de qualquer empreendedor. E a gente, no final do ano passado, a gente está reestruturando através de uma ferramenta voltada para o mercado imobiliário, de gestão de imóveis e secretaria de vendas, onde a gente consegue trazer, importar do nosso CRM, integrar ele com várias informações e tentar gerar um relatório. Claro que eu, como engenheiro, e o Jefferson Gralha, quando a gente teve os primeiros contatos lá em 2016, a gente teve uma afinidade muito boa, porque ele também sempre teve uma planilha em paralelo para fazer a conferência se esses dados estavam batendo. Então, a gente tira um pouco do CRM, a gente tira um pouco dessa ferramenta, a gente tem relatórios diários através da RD Station da nossa captação de leads, através da ferramenta que a gente usa, que é a Exact Sales. O Vista, a gente está sempre mexendo, sempre pedindo melhorias. E no final a gente concentra tudo numa grande planilha e vai analisando de formas diferentes. Eu tenho as minhas, o Jefferson Gralha tem as deles. E a gente, em algumas reuniões, faz a troca de figurinhas e dados para que a gente tome decisões estratégicas, que a gente consiga a entender onde é que é o maior canal de vendas, onde é que a gente deve investir mais, onde a gente deve trabalhar mais, qual é a maior deficiência dos corretores, o que uns corretores estão fazendo e outros não. A gente faz comparativo por loja, por equipes. Onde é que você percebe que estão os maiores gargalos hoje? Tanto da venda quanto da gestão. Hoje eu percebo que depois da pandemia, quando veio a pandemia 2020, as pessoas se restringiram muito à visitação em 2020. E depois o mercado imobiliário ele teve um forte crescimento em vendas e me parece que a maioria dos corretores ficou mal acostumado. O mercado ele muda o tempo inteiro. O que determina o meu resultado é o quanto eu estou disposto a correr atrás, a dedicar meu tempo, qual é o tamanho da energia que eu vou aplicar para ter aquele resultado. Assim como um automóvel, que alguns fazem uma quilometragem com X combustível, outros precisam de muito mais. O mercado imobiliário não é diferente. Ele, em algum momento ele vai precisar ter mais energia. E eu vejo que o maior desafio hoje é o corretor, com tanto digital, ele cada vez está mais dentro desse digital, ele quer atender o cliente pelo WhatsApp, ele quer conversar com o cliente através do digital. E um gargalo muito grande é a visita presencial. O corretor ter a oportunidade de conhecer o cliente conhecer o corretor, ele poder se vender. Primeiro momento, aplicar o básico do PNL, né? Se vender para esse cliente antes de querer falar de produto, antes de querer falar de imóvel. Então, esse desafio é um desafio bastante grande cada dia mais. As pessoas que estão começando no mercado imobiliário, ela tem uma expectativa que vender um imóvel é algo muito fácil, que remunera muito bem. Mas muitas não entenderam ainda qual é o desafio realmente no dia a dia de quantidade de visitas, de propostas, de estudo, de conhecimento do mercado, dos imóveis, da região, de tudo aquilo que gera o contexto total para que eu consiga ter uma proposta formalizada de um cliente e avançar para um fechamento. Você acha que esse gargalo de visitas é por conta do mercado específico de Florianópolis, onde os clientes são de fora, ou você acha que é geral? Eu acho que é geral. Eu entendo que é geral. Muitas vezes o corretor está muito passivo num plantão de vendas, ele pode ser mais ativo, mais proativo, tanto na questão de planejamento, de organização da sua agenda para conseguir gerar mais visitas. A Gralha é uma empresa que gera um comprometimento muito grande através de reuniões e o corretor tem que estar muito organizado para que ele consiga conciliar todas essas rotinas semanais junto com as visitas, junto com uma visita a um proprietário que quer pôr o imóvel à venda e poder evoluir aí para uma negociação boa, conseguir tirar uma proposta, ter a leitura dentro dos principais clientes, qual é o cliente que eu vou puxar para um fechamento essa semana, qual é o cliente que está no ponto de tirar uma proposta. Esse é um desafio de todos os corretores que a gente tem. Alguns com mais habilidade conseguem ter um número muito mais alto de propostas, outros com um número muito menor. Muitas vezes a gente coloca o gerente em ação para que vá acompanhar o corretor quando ele está com dificuldade de ter essa proposta. Então, a habilidade e a presença de um gerente comercial, ela traz o status do gerente, no qual o cliente ele acaba acreditando mais e gerando uma confiança maior. Se sente mais seguro. Se sente mais seguro. Dress code. Existe, não existe? Existe. É obrigado. Onde vai, onde começa? No mercado imobiliário a gente vê de tudo, né? A gente vê de corretor atendendo de bermuda e camiseta. Mas, primeiramente, eu entendo. Isso quando eu comecei a trabalhar com vendas com 11 anos de idade, eu já li um livro que dizia:
Tu tem que estar bem apresentável. Cabelo cortado, barba feita, unhas, a tua roupa de forma básica. Então, sempre pensei nessa linha. E eu digo, quando o cliente não te conhece, se tu não estiver bem apresentável, talvez ele descarte naqueles primeiros segundos que ele olhar para ti. Você dificilmente vai ter uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão. Exatamente. E aí a gente trabalha com todos os tipos de cliente do mundo inteiro. E a Gralha que trabalha com imóvel de alto padrão, a gente tem imóveis hoje vários imóveis que passam de 10, 12, 15 milhões de reais. Então, se eu não estiver preparado o tempo todo, eu digo isso para todos os corretores da minha equipe, tem que estar preparado o tempo inteiro. O cliente me liga agora, eu tenho que estar pronto para ir atender. Mas hoje eu não... Alguns dizem, hoje eu não saí para atender o cliente, então eu vim casual. E é justamente nessa hora que o cliente faz o contato e quer o atendimento. Então o corretor precisa estar bem vestido, a gravata já caiu, o terno não é nada obrigatório, mas uma calça social, alfaiataria, uma camisa, um cinto, um sapato, isso aí eu acho que é o básico para o corretor de imóveis. Eu gosto de usar bastante o exemplo do americano, né? Se tu olhar os corretores de imóveis lá, eles atendem em alto nível. Eu acho que é um modelo bastante bacana de atendimento. Eles fazem coisas que nos mostram que a gente tem muita oportunidade aqui de imóveis. Então, eu penso que o corretor de imóveis ele é a experiência, a extensão da experiência. O corretor de imóveis é a extensão da experiência que o imóvel proporciona ao cliente. Exatamente. Porque você é um ponto de contato entre o imóvel e o cliente. Então você tem que pensar que você é uma extensão da experiência que o próprio imóvel proporciona ao cliente. Às vezes você se encanta com um imóvel, mas o cliente, o corretor, ele se posiciona tão mal, atende tão mal, que você já muda a tua perspectiva sobre aquele imóvel. E às vezes é o contrário, às vezes o imóvel nem é tão bom, mas cara, o corretor atendeu tão bem, aí foi lá te buscar com um carro legal, bem vestido, carro limpo, cheiroso, um bom papo, foi às vezes te deu essa carona, né, levou o cliente até o imóvel, foi conversando, falando sobre o mercado imobiliário, foi estruturando esse relacionamento, chegou lá para ver o imóvel, a perspectiva já era positiva. Igual quando você vai num restaurante, você já é mal atendido na recepção, até a comida é ruim. Agora, quando você entra, a recepcionista é legal, o lugar é bacana, tá bonito, cheiroso, uma experiência bacana. Às vezes a comida nem é tão boa, mas a experiência foi tão boa que a comida ficou melhor. Então, às vezes a gente subestima a capacidade do corretor ele influenciar na decisão de compra. E aí eu penso que o corretor ele deve ser um fator que motiva o cliente a comprar. Então é claro que não é porque ele foi bem atendido que ele vai comprar o imóvel, não, ele está interessado em fazer um bom investimento, mas são fatores que vão influenciando e que no momento de tomar uma decisão, cara, pode ser uma virada de chave, pode ser aquela última gota, puta, cara, o atendimento foi bom, pum, agora eu tomei a decisão. Né? Então o corretor ele não pode deixar isso de lado. E a forma como ele se veste, a forma como ele se comporta, a forma como ele fala, tudo isso vai influenciar no atendimento. Não é só o vestir, mas é o vestir, é o se cuidar, o cabelo, a barba, a unha, como você falou. Tudo isso vai influenciando nessa experiência que a pessoa está tendo com você. Né? Isso faz parte da experiência do cliente, faz parte do processo. A Gralha aprendeu muito com uma das primeiras construtoras no qual a gente se tornou parceira, que é a WQeires Imóveis, onde eles são muito criteriosos nessa questão de experiência do cliente. Então eles têm realmente um processo de encantamento do cliente, seja através do seu plantão de venda, dos produtos mais diferenciados que a gente tem na cidade, são produtos de alto padrão, onde eles têm um script, eles têm um manual de que forma o corretor deve se vestir, se apresentar, eles têm regras, né, um manual para tudo, de que forma abrir, de que forma fechar o plantão de vendas e como atender. Então isso faz parte da experiência. A Gralha aprendeu muito através desse processo dessa construtora, onde nos fez crescer. Eles são bastante exigentes, e essas exigências fazem com que a nossa régua suba junto. Então, a gente aplica isso para toda empresa. Hoje a gente passa por um momento de consultoria de CX, onde a gente tem uma consultora avaliando todo o nosso processo, tanto do departamento de aluguéis como do departamento de vendas. E ela nos traz pontos de melhoria, sugestões de ferramentas, de como se relacionar com o cliente durante o atendimento, durante a venda, pós-venda. E isso é importante. O cliente falando bem da empresa é sinal de sucesso. As pessoas hoje, principalmente no digital, conseguem transmitir informação muito rápido e muito fácil. Então, quando o cliente não sai satisfeito, a gente também tem que ter uma equipe atenta para abordar esse cliente e entender o que aconteceu, tentar corrigir essas falhas,
que normalmente elas existem em todas as empresas, só a principal diferença é de como a gente age quando a gente tem algum problema, quando a gente tem algum cliente não satisfeito. É feito pesquisa de satisfação com o cliente? Sim, a gente tem média NPS? A gente tem processo de pesquisa sempre quando finaliza a venda, e através dessa ferramenta, dessa reestruturação que a gente está fazendo desde o final de novembro para cá, a gente deve concluir esse novo sistema até o final de fevereiro. É um processo bastante dolorido, porque a gente tem que mexer em muita coisa, a gente tem que mudar os hábitos da forma de fazer as coisas dentro da empresa. E quando a gente fala de um time grande, a gente não consegue ter 100% da equipe num primeiro momento. A gente sempre tem muitas pessoas que resistem à mudança, que são acostumadas a fazer aquele processo ao longo de vários anos. Então a gente está nesse momento. E essa ferramenta também ela vai começar a disparar para o cliente em vários momentos a pesquisa de satisfação, porque hoje a gente faz no final da venda, mas muitas vezes a gente fez todo o processo de forma bacana e errou lá no final em alguma coisinha, e isso faz com que a avaliação do cliente seja muito ruim. Então a gente vai conseguir avaliar do momento que o imóvel entra na pauta, depois de cada visitação, o cliente vai poder avaliar o corretor, depois da proposta ele vai poder avaliar o gerente, depois de receber a minuta vai poder avaliar a secretaria de vendas, e no final do processo ele vai poder avaliar todo o contexto. Então, esse é um formato que a gente está estruturando, e a gente já sabe que isso vai nos dar um baita de um trabalho, porque não adianta ter a pesquisa e não agir com essa pesquisa. A gente vai ter que ter uma equipe também para agir e trabalhar com feedback positivo ou negativo. Então a gente vai ter que dar o suporte para o cliente, e dentro disso a gente vai criar aí também várias estratégias aí de relacionamento para melhorar esse engajamento aí da Gralha com os nossos clientes, que são bastante, são vários clientes. Ao longo desses 17 anos, a gente não adianta só querer ter novos clientes, a gente tem que tratar bem o cliente de casa, que o custo é muito mais barato, já nos conhece, já sabem como a gente trabalha. A gente teve casos aí de clientes que viu o imóvel em vários anunciantes, aí quando viu na Gralha, falou, não, a Gralha, quando eu achei o imóvel no site da Gralha, aí eu quis comprar. Sem dúvida nenhuma, o nosso cliente, ele é a prioridade, né? Porque a gente investiu muito para ter ele, não só de investimentos financeiros, mas também de tempo, de esforço, para que a empresa pudesse demonstrar toda essa experiência que a gente fala. A partir do momento que a gente conquista, o mínimo que a gente espera é continuar trabalhando para ele, né? E com o desafio que a gente tem no digital, em que os preços ficarão cada vez mais caros para as empresas adquirirem novos clientes, o desafio está na mesa de todas as empresas, de como que a gente trabalha melhor a base. E aí numa empresa de 17 anos, com uma base dessas, é uma baita de uma oportunidade de trabalhar bem a base. A gente trabalha para criar a marca e fortalecer ela cada vez mais. A marca é tudo. É isso. A marca bem falada, a marca bem avaliada, a marca entregando aquilo que a gente cria de expectativa, é tudo. A gente busca não criar falsas expectativas, a gente busca entregar sempre com o intuito de surpreender os nossos clientes, entregar mais daquilo que a gente promete. Então a gente tem que ter essa cultura de transparência, de honestidade. A gente fala, inclusive, que no mercado imobiliário hoje o corretor que mais se diferencia é aquele corretor que é honesto. A malandragem no mercado imobiliário é ser honesto, porque a gente sabe que muitos corretores estão ali só para assinar o contrato, botar a comissão no bolso, e eles evaporam na frente do cliente no instante seguinte. Então a gente está aqui não para fechar as portas amanhã, a gente está aqui para continuar crescendo, abrir novas lojas, mais 17 anos aí virem pela frente. Então esse é o nosso objetivo. A Gralha só vende, não oferece serviço de locação? A gente aluga também. Aluga também? A gente aluga também. A locação ela não é tão antiga como a venda, ela tem um tempo menor. Hoje a nossa base de locação está toda na loja da Trindade, e ela é capitaneada por uma diretora exclusiva de aluguéis, porque é difícil comandar tudo, eu não me envolvo muito nessa parte, mas é algo também que ajuda, né? Uma relação de investidor que vem para compra para alugar e aluga para comprar outro. Então a gente tem que sempre entender que é uma única marca, tem que tratar bem o cliente de todas as formas. A imagem lá fora é somente Gralha, e a gente busca tentar ter essa conexão através de parcerias, indicações. Quem aluga não vende, quem vende não aluga. Mas a gente dentro tem que ter uma comunicação bastante assertiva. Mas a partir do momento que, pelas experiências que vocês tiveram, do início da locação, vocês tiveram mais venda para esses clientes? Estimulou? Alguns sim. Não todos. A gente capta cliente através da locação que acaba comprando, e cliente que compra acaba alugando. Acaba somando um ao outro. Se complementam. Legal.
Rooftop? Bora? Bora pra cobertura? Então- Saber quem é o Marco, do que ele gosta, o que ele estuda, que hobby ele tem. Conta pra nós, Marco, como é que é a tua rotina? Primeira coisa, como é que é a tua rotina? Gosta de acordar cedo? Gosta de praticar atividade física de manhã, à noite? Conta um pouco da rotina. Família? Sou um cara que acorda cedo, trabalha muito. Cedo que horas? 6 horas tô na ativa já. 6 horas da manhã. Então tô acorda nativa. às 5. Um pouquinho antes. Ó. Sério? Acorda antes das 5 da manhã? Não, um pouquinho antes das 6. Ah, tá. Senão já Tô não faz o nativa. plano. Atividade física eu gosto de fazer à noite, academia, eu treino sempre à noite. Sou, assim como várias pessoas que vieram para Florianópolis, apaixonado pelo mar, então meus esportes são aquáticos. Opa. Gosto de natação, gosto de curtir o final de semana com a minha família na lancha, no jet ski. Floripa é uma cidade ótima para isso, tem várias opções, desde a Bahia norte ao sul da ilha, Lagoa da Conceição. Tem uma das ilhas mais bonitas do Brasil, que é a Ilha do Campeche. É um Caribe, né? Aquela água transparente. Então isso faz com que Florianópolis seja atraída por várias pessoas. Inclusive eu sou uma pessoa que sou apaixonado por essa cidade. Já conheci várias cidades do mundo e não tenho nenhuma vontade de morar em outro lugar. Eu adoro o lugar que eu moro hoje. Uma raiz que se fincou ali. Mora onde lá? Eu moro no continente, moro no bairro Estreito. Uhum. É um primeiro bairro depois da ponte. Agora com a ponte Arcelus ficou uma maravilha, né? Antigamente era um bairro até desvalorizado por conta dessa dificuldade, desse gargalo de atravessar, de entrar ou sair na ilha. Mas o bairro Estreito está bastante valorizado. A ilha, sim, ela tem uma outra pegada. É o bairro preferido. A Gralha está localizada bem no centro, na beira-mar. Hoje eu trabalho a 5 km de casa. Então, o colégio da filha fica próximo de onde eu moro, o trabalho da esposa também. E agora a moda do beach tênis está chegando do lado da minha casa. A construtora está investindo num parque lá que se chama Parque Costa Azul. Está construindo várias quadras de beach tênis. Isso é uma moda que pegou. Joga? Eu tenho que começar a fazer umas aulas com o Guilherme. Eu ia dizer, já vou marcar um jogo aqui. O Felipe joga, tá? Ele se faz e tal, mas ele joga melhor que eu, cara. Não, mas o Guilherme, ele posta toda semana o joguinho ali do beach tênis ali. Não, mas é que se tu não tá postar, focado, o bicho tá focado. se tu não postar, tu sabe que não vale, né? Não vale. É uma academia, tu não postou, não valeu. É como se não tivesse ido. Não, é isso aí, eu gosto de atividade física, a gente tenta equilibrar um pouco o tempo de trabalho com o tempo de exercício, com o tempo de família, tem que ser equilibrado. Em alguns momentos a gente tem que trabalhar mais, acaba aí abrindo mão de algumas coisas, mas é sempre importante ter esse equilíbrio, saúde, trabalho, família, financeiro, bastante equilibrado para poder aguentar essa rotina do dia a dia, essa intensidade aí que é o mercado imobiliário, essa intensidade que é estar ligado diretamente a essa quantidade de pessoas dentro da nossa empresa. Gosta de ler? Estudar? O que tu estuda? O que tu lê? Sou um cara bastante estudioso. Nos últimos 5 anos eu fiz uma faculdade de engenharia civil, leituras de livros sobre vendas, sobre pessoas. É um assunto que eu gosto bastante de estar sempre estudando. Algum livro que você quer indicar para nós aí? Sou um cara... Cara, vários livros que eu acho bacana, mas para quem trabalha com vendas, para quem trabalha com liderança. Um Líder de Heróis é um livro que eu gosto bastante. É um livro que eu assisti, que eu li várias e várias vezes. É um livro que eu repetitivamente leio. Foi um dos livros mais demorados para eu concluir, porque eu li uma página, eu voltava lá no início, eu li a outra e estava sempre indo e voltando. Então é um livro que tu tem que ter uma concentração muito grande para conseguir entender eles. O outro livro também que eu adorei, foi um presente que eu ganhei há uns 4 anos atrás, O Segredo do Sucesso é Ser Humano. Porque a gente lida com pessoas e a nossa habilidade e o nosso resultado ele vem de 3 pilares: produto, processos e pessoas. Então, quando a gente tem essa habilidade de entender as pessoas, de conversar e se comunicar com elas, tenho certeza que em qualquer segmento, a gente gerando empatia, a gente consegue tanto ter mais sucesso como ajudar mais as pessoas. Incrível. Quem são suas referências? Referências profissionais? Pode ser no esporte, profissional, como ser humano. Eu tenho algumas referências. Uma delas foi meu pai, que também trabalhou com vendas. Foi um cara que me ensinou muita coisa. Hoje uma inspiração, desde quando entrei na imobiliária, foi o Jefferson Gralha. Um cara que é um baita líder, um cara que
é um baita estrategista que abriu a porta da imobiliária, foi um exemplo para todo mundo, conseguiu construir uma empresa até 2019, quando ele se tornou diretor comercial e sócio da Surfland Brasil. E ele conseguiu criar pessoas que conseguissem representar ele dentro da empresa. Legal. Tua principal habilidade, cara, teu superpoder aí. Conta pra nós. Cálculo, planilhas. Exatamente, tem uma habilidade, uma facilidade aí de cálculos aí, de organização. Sou um cara bastante organizado, sou um cara bastante metódico. Tenho alguns toques, sou perfeccionista, gosto de fazer sempre o meu melhor. Sou um cara bastante competitivo, não gosto de ficar em segundo lugar. Quando eu falo que a Gralha vai ficar em segundo lugar em vendas, aí a gente dá um agito geral na equipe lá, porque a gente tem que sempre ficar em primeiro. Legal. Que a gente faça, seja o que for, que faça da melhor maneira. Que massa. E se pudesse compartilhar uma mensagem aí, todas as pessoas da Terra pudessem ouvir, cara, qual seria a mensagem? Uma mensagem para todo mundo ouvir. Cara, eu digo que é exatamente isso aí. O que for que fazer, faça o melhor. Faça o bem, faça sem pensar no resultado. Faça pelo próximo, sem querer nada em troca. Tenho certeza que o universo ele é bastante redondo e tudo que tu fizer de bom para os outros aí, eu tento ajudar todo mundo da melhor maneira possível. E esse resultado, esse sucesso, a trajetória que eu consegui alcançar dentro do mercado imobiliário não veio à toa. Foi sempre querendo estar junto com as pessoas, sempre ajudando, corrigindo, ensinando um pouco de mim para aprender também com os outros. É uma troca. O mundo é isso aí, uma troca de energia, uma troca de atividades que a gente consegue crescer ajudando todo mundo. Quando eu faço uma palestra, quando eu faço uma mentoria, eu mais aprendo do que ensino. Então, isso aí, aprender também com as pessoas. Legal. Qual o teu sonho, Marco? Meu sonho é continuar nesse mercado imobiliário, poder dar aí bastante qualidade de vida para minha família, para meus filhos, para minha esposa. O sonho aí de morar eternamente em Florianópolis é uma realidade já, mas a gente sabe que o mundo muda o tempo inteiro. Então, a gente tem alguns sonhos, é isso aí, poder curtir bastante o Mar de Floripa, poder conhecer o mundo, poder proporcionar essas coisas boas aí que o mercado imobiliário nos proporciona. Esses são os meus sonhos. Legal. Sensacional. Onde é que as pessoas te encontram? Tuas redes sociais, quer compartilhar aqui com a gente? Instagram, @roenalfilho. Roenal. Vai ter que soletrar, hein? Você não vai achar. R-O-E-N-A-U. Filho. Filho. Aí fica Instagram, fácil. eu posto sobre tudo. Meu Instagram é fechado, quem quiser me adicionar pode adicionar. Eu posto sobre minha vida pessoal, posto bastante sobre meu trabalho, sobre minhas atividades dentro da Gralha. Já pensei em criar um perfil só pensando no profissional, para as pessoas me adicionarem. Nunca fui preocupado com a quantidade de seguidores, mas quem me segue lá vai acompanhar meu dia a dia, vai saber exatamente o que eu faço, vai saber exatamente como eu sou, sem filtro, sem enrolação. Mas bacana, pode me adicionar lá, pode me chamar, lá tem meus contatos. Nessa trajetória de mercado imobiliário, e como líder de uma empresa reconhecida, a gente recebe contato diariamente e conversa com todo mundo, ajuda as pessoas, tem dúvidas, querem saber como é que é a Gralha. Muitos querem vir morar em Florianópolis, ser corretor de imóveis, a gente conversa também, a gente entende, explica que não é nada fácil. Passamos por isso também aqui. Mas muitos casos viraram case de sucesso. A gente teve vários corretores que vieram de outros lugares e tiveram sucesso e conseguiram ser excelentes parceiros nossos. Que massa. Felipão, onde é que te encontra, cara? No @Felipe Soares. Não vou nem soletrar. Tranquilo? E o meu é @GuiVolk, que é óbvio que eu tenho que soletrar, né? Gui Volk, WOHLKI. Aproveitando essa leva, segue lá, @Imobiliária Imobile, com 2 L's. Palavras finais, Marco. Gostaria de agradecer a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você ter saído de Florianópolis, vindo até Balneário Camboriú aqui para a nossa gravação, por ter compartilhado teu conhecimento aí, que se as pessoas ouvirem, prestarem atenção e conseguirem colocar em prática um pouquinho do que foi dito aqui, tenho certeza que vão performar mais, vão performar como profissional, vão performar como gestores também. Então agradeço muito a tua presença e participação no nosso podcast. Eu que agradeço, obrigado aí pela participação e com certeza espero que um pouquinho dessa nossa conversa aqui tenha colaborado e somado para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo.
E realmente é isso. Trabalhar com vendas, trabalhar no mercado imobiliário, essa troca de experiência, essa troca de figurinhas, que a gente vai aprendendo, vai vendo o que o outro está fazendo, consegue adaptar algumas coisas, ninguém inventa nada, a gente copia, aperfeiçoa, e seguindo esses cases de sucesso, assim como Guilherme Wolk, Felipe, a gente está em contato, está conversando, batendo esse papo aí, bacana. Obrigado. Tamo junto, Felipão. A turma de vendas hoje não tem o que reclamar, né? A gente conversou aqui com o diretor de uma das maiores imobiliárias de Florianópolis em vendas, um monte de conteúdo para a galera aproveitar, então é só ouvir o podcast, anotar, que nem eu fiz aqui, que anotei mais um monte de coisas, e botar em prática e vender mais. Não tem papo, não tem mimimi. Tem a oportunidade todos os dias de vender mais. Tem trabalho duro. Isso aí. Maravilha, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. Compartilhem esse episódio. Se você gostou do episódio, compartilhe esse episódio com seus amigos, compartilha nas redes sociais. Se você está lá no Spotify, já coloca para seguir o canal. Se você está no YouTube, coloca para seguir o canal, ativa o alerta para ser avisado de novos episódios. Nos encontramos no próximo episódio. Bora, galera! Bora! Bora!